E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. E adoraram-na todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos, eu digo amém. Vamos louvar o Senhor, aliás, orar ao Senhor, agradecendo ao Senhor por esta mensagem, por esse texto, e que o Senhor dê graça a todos os nossos queridos irmãos aqui nesta noite, para que possamos compreender o que a palavra do Senhor vai nos dizer nesta noite. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Pai, nosso Deus, nosso Senhor, meu Redentor amado e santo, obrigado, Senhor, por mais uma quinta-feira estamos na Tua casa, para aprendermos a Tua palavra, ensinarmos a Tua palavra. Senhor, nos ajude, que o Teu Espírito Santo, que é o professor por excelência, nos capacite a minha pessoa e também aos nossos queridos irmãos e irmãs, para que compreendam a Tua palavra, Senhor, que será ministrada a partir de agora. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti. Amém. Que bênção estar na casa do Senhor, estudar a palavra do Senhor nesta quinta-feira, culto de doutrina. É um privilégio, irmãos, sintam-se privilegiados por estarmos estudando este livro, onde muita gente, não sei por qual motivo, talvez alegando alguma dificuldade, nem ensina e nem estuda este livro. Mas Deus é bom, o Senhor é maravilhoso, e colocou ele no meu coração para que possamos estudar esse livro, ensinar aos nossos irmãos coisas aqui maravilhosas, muitas vezes ocultas, né? A palavra do Senhor só é difícil quando a gente não lê, mas quando nós lemos, meditamos, estudamos, consultamos bons comentaristas, homens que estudam, exegeticamente analisam o texto, isso facilita demais. Claro que nós nunca teremos a compreensão total do texto, porque só o Espírito Santo é que tem essa sabedoria. Amém? Bem, amados, a besta que emerge do mar, a primeira parte, foi o assunto anterior, assunto da última quinta-feira, e esse ensino nesse tema teve como referência bíblica o texto de Apocalipse capítulo 13, versículos do 1º ao 6º versículo. Hoje nós começamos a partir do versículo 7, porque esse estudo é a continuação do tema anterior. E naquela ocasião, queridos irmãos, creio eu ter alcançado a estes objetivos, que são 3, e foram esses aqui. Nós compreendemos o simbolismo das expressões citadas no texto, todas as expressões aqui procuramos dar o significado, a quem aquela referência está se referindo, qual o personagem ali citado, certo? Procuramos aqui ministrar aos irmãos. Mostramos o duplo sentido da expressão 7 cabeças. Se alguém tiver alguma dificuldade, é só assistir no canal essa ministração. E também, por último, terceiro objetivo, nós elencamos as 8 características da personalidade do anticristo. Meus queridos irmãos e irmãs, então o nosso tema de hoje é a besta que emerge do mar, segunda parte, com o auxílio do texto, esse texto que nós lemos há poucos instantes, qual foi o capítulo? 13, versículos 7 ao 10. Os objetivos desta ministração de hoje são 3. Por gentileza, prestem atenção, por favor. O primeiro, queridos irmãos, é enfatizar que o anticristo exercerá o seu poder de influência contra os santos da grande tribulação. Fui claro, os irmãos entenderam? O segundo, mostrar que haverá imensa ou intensa perseguição aos santos na grande tribulação.
E o terceiro é explicar as razões das perseguições aos santos da grande tribulação. Aí você está perguntando: eita, pastor, quer dizer que a igreja do Senhor vai ser perseguida? Quer dizer que eu não serei arrebatado? Não, a igreja já está no céu com o Senhor, irmãos. Nós já estaremos nas bodas do Cordeiro, celebrando, adorando, glorificando, exaltando o nome de Jesus. Nós estaremos no céu, desfrutando das bênçãos do Senhor. Mas na terra haverá aflição. Claro, os irmãos aqui eu já ensinei, já ministrei, que durante a grande tribulação haverá salvação ainda. Haverá salvação, haverá crentes aqui ainda. E para que atinjamos a esses objetivos, vamos seguir a este sumário, que está bem enxuto, bem sucinto, que consta de uma introdução, praticamente já iniciei aqui, seguida do desenvolvimento com os seguintes tópicos. São 3 tópicos, apenas 3 tópicos. São poucos versículos, né? Praticamente 4 versículos. Mas o primeiro tópico é conquista e autoridade, com base no versículo 7. Você pode repetir? Conquista e... Só vocês. 1, 2, 3. Tem criança aí que não ouviu. Mais uma vez, qual é o primeiro? Conquista e autoridade, com base no versículo 7. O segundo tópico, adoração à besta. Pode repetir? Aliás, a adoração à besta, no artigo, a adoração à besta, versículo 8. Graças a Deus que nenhum crente aqui vai adorar a besta. Nós vamos adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O terceiro e último tópico é uma advertência e uma certeza. 1, 2, 3. Com base nos versículos 9 e 10. E finalmente uma conclusão. Ouça estes questionamentos, são 4 ou 5 questionamentos. Quem dará permissão para o anticristo matar os santos, perseguir os santos? Quem dará a permissão? Segundo, como entender quem são os santos que a besta guerreará contra eles? Eu já adiantei aqui alguma coisa. Outra, por que as nações adorarão a besta? Quando eu falar besta aqui, entenda o anticristo, tá, irmãos? Quando eu falar besta, o anticristo, se eu falar o anticristo, entenda como a besta, e vice-versa, porque trata-se da mesma pessoa, o mesmo homem, a besta, o anticristo. Como entender a expressão, escute bem, como entender a expressão cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo? Isso significa que Jesus morreu mais de uma vez? Como entender essa expressão? O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo? Está no versículo. Passemos então para o primeiro tópico, em nome do Senhor. Conquista e autoridade, com base no versículo 7. Você pode abrir sua Bíblia de novo? Olhemos para o versículo 7, vamos ler? Ou acompanhe, por favor, mais uma vez. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Vamos ao versículo. Já vimos no versículo 6, na ministração anterior, que a besta é o anticristo. Que será o quê? Essa besta será o quê? Este homem, este anticristo, será um ditador mundial, um ditador blasfemo, que quando ele apresentar-se no mundo, ele for revelado ao mundo, aparentemente, as pessoas olharão e dirão: este é o homem que o mundo precisava, este é o homem que vai resolver todos os problemas das nações, do mundo, problema da economia, problemas sociais, problemas políticos, todos os problemas do mundo. Então ele não vem com uma faixa, ninguém vai assistir o jornal e dizer: o anticristo vai falar hoje. Não, ninguém verá essa expressão, porque ele vai defender, digamos assim, com as unhas e dentes, que ele é o Cristo,
que ele é o Messias esperado. É tanto que as nações vão acreditar, e ele fará um pacto com as nações, e muitas nações crerão que ele é realmente o Messias, ele é o Cristo, o homem que vai resolver todos os problemas da humanidade. E os irmãos sabem como a humanidade está perdida, como a humanidade está desnorteada, como a humanidade não está adorando ao verdadeiro Deus, não está crendo na palavra do Senhor. Mas eu louvo a Deus porque é um povo aqui na terra, comprado pelo precioso sangue de Jesus, que crê que esse livro diz a verdade, e que o nosso Cristo, o Senhor Jesus, é verdadeiro. Nós falamos também, amados, que o anticristo será uma pessoa eloquente, um homem que saberá falar com eloquência, vai se articular bem, é um homem que tem desenvoltura, terá um grande poder de convencimento. E mostramos também, amados, que de acordo com Daniel, capítulo 9, versículo 27, o anticristo fará um concerto. Você pode depois anotar a referência e ler no seu tempo, na sua casa, ao chegar. Daniel 9, 27, nesta referência, vai mostrar que este homem, este anticristo, ele fará um pacto, um concerto de paz. Ele não fará um concerto que não seja um concerto de paz, porque o mundo precisa de paz. Graças a Deus que os crentes já têm paz, amém, irmãos? E a melhor coisa, irmãos, é ter paz primeiramente com Deus. Tanta gente precisando de paz. Você chega para uma pessoa que está fumando: amigo, por que você fuma? Ele diz: porque isso me dá tranquilidade. Eu estou muito aflito, e quando eu fumo um cigarro, isso me causa uma paz. Mas é uma paz falsa, é uma paz enganosa. Como as pessoas que se drogam também, jovens que se drogam, pessoas que se drogam. Você pergunta para ele: por que você se droga? Porque isso me dá uma momentânea, um momento de prazer, uma sensação de prazer, de bem-estar. Mas depois que passa o efeito da droga, vem tudo aquilo novamente. Sabe por quê? Porque a paz do homem não está nas drogas, não está no cigarro, não está nas diversões, não está nas bebidas. A verdadeira paz, quem tem e quem traz a verdadeira paz para o coração aflito do homem, para o espírito, para a alma do homem, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a verdadeira paz. Antes dele subir aos céus, ele transmitiu essa paz aos seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Coisa melhor que nós temos hoje, vale mais do que riqueza, irmãos. Quantas e quantas pessoas que têm dinheiro no banco, no cartão, a perder de vista o limite que tem no cartão, mas muitas vezes vai dormir e a sua consciência mostra que ele não está em paz. Muitas vezes está preocupado: será que hoje eu apliquei na bolsa de valores? Será que a bolsa subiu, desceu? Será que eu ganhei as ações hoje? Como está a minha empresa? Será que ninguém me deu calote? Será que nenhum funcionário me roubou? Será? E fica preocupado com isso, irmãos. Mas eu louvo a Deus porque muitas vezes o crente aqui, ele pode até não ter um colchão confortável, uma casa confortável, mas ele dorme, seja de rede ou seja no chão, ele dorme e acorda em paz, porque ele tem a paz de Cristo no seu coração. Glória a Deus. Não há riqueza que compense esta paz, a paz que Deus nos dá, a paz de que estamos bem com Deus. Não há preço que pague isso, somente o sangue do Senhor Jesus. Então, voltando aqui, amados, Daniel 9:27 vai mostrar que este homem, este líder mundial, ele fará um concerto com as nações do mundo. Provavelmente, claro, acredito que a ONU não está fora disso. A ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que trabalha em prol da paz, muitas vezes sendo injustas com relação às questões de Israel, certamente ele irá ter o aval da ONU, com certeza. E nessa aliança de 7 anos, a própria nação de Israel vai aderir a esse pacto, vai acreditar que aquele homem
ele é o Messias. Só que algo vai acontecer e Israel vai quebrar esse pacto com o anticristo. Estão entendendo aí? Nós já explicamos também que esse concerto do anticristo será por um período de quantos anos, irmãos? 7 anos. Mas que na metade deste pacto, na metade desses anos, que são 3 anos e meio, este concerto será quebrado. Por quê? Porque este impostor, esse homem que as pessoas o admiravam, o veneravam e até vão adorá-lo, aqui no texto nós lemos isso, perceberão, principalmente a nação de Israel, que aquele homem não é o verdadeiro Messias, porque ele vai exigir adoração, vai profanar o templo do Senhor, e isso não é algo aceitável. Não. Abominar o templo do Senhor, de forma alguma eles irão aceitar esse tipo irreverente. Aí eles vão romper o pacto. Nessa hora, certamente, claro, o anticristo, com seu poder de convencimento, levará as nações a começar a perseguir o povo de Deus. E quando eu falo povo de Deus, irmão, o povo de Deus é a nação de Israel, e o povo de Deus também será, ou serão as pessoas, o povo de Deus será as pessoas que aceitarão a Jesus no período da grande tribulação. Tem gente que diz assim: não, quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai embora também. Quem disse isso? Onde é que está isso na Bíblia? Porque ninguém realmente se converte se o Espírito Santo não convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos leva a entender que nós somos pecadores e precisamos de Jesus. É o Espírito Santo que nos encoraja. Olha, irmão, se o Espírito Santo não estiver na vida das pessoas que vão se converter no período da grande tribulação, essas pessoas negarão a Cristo, porque o Espírito Santo, ele nos dá poder, autoridade, ousadia para testemunhar de Cristo. Os discípulos, antes de receberem o batismo do Espírito Santo, eles estavam amedrontados, trancados, com medo da perseguição religiosa, até que veio o Pentecostes, e ali o Espírito do Senhor veio sobre eles, e eles começaram a falar em outras línguas, começaram a testificar de Cristo num idioma que eles não entendiam. E a partir dali, o apóstolo Pedro, que antes negara Cristo, agora era um Pedro disposto a ser preso, era um Pedro disposto até ser morto, mas ele não negava mais o nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo estava dando a eles coragem, ousadia, persuasão. Quando um crente, ele nega o nome de Jesus, ele está na empresa trabalhando e alguém pergunta: você é crente? E ele se envergonha, é porque ele não está na comunhão do Espírito Santo. Quem está na comunhão do Espírito Santo, quem realmente é crente, ao tempo que a pessoa pergunta: você é crente? Aí você diz: graças a Deus sou crente no Senhor Jesus Cristo. E diz isso na presença de qualquer pessoa, na presença de qualquer autoridade. Ele não vai entender, porque ele tem o Espírito Santo. Os irmãos concordam, os obreiros? Amém. O anticristo, como eu já disse e reitero, ele usará, irmãos, o seu poder de convencimento a seu favor. O poder de convencimento para que as suas ideias, a sua ideologia seja divulgada, seja proclamada, anunciada. Mas a primeira parte do verso 7 relata, olhe para a sua Bíblia, o que diz a primeira parte do texto: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Está no versículo 7, na parte A do texto. A grande pergunta que podemos fazer é, e os irmãos já sabem a resposta: quem são esses santos? Quem são esses santos? É muito provável que se trata das pessoas que aceitaram a Cristo no período da grande tribulação. Alguns comentaristas chegam a ver nisso, vendo esse texto, quando você lê, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Alguns comentaristas chegam a
dizer que a igreja passará pela grande tribulação por causa disso. Não, a igreja vai passar pela grande tribulação, porque a Bíblia vai estar nos mostrando aqui, nesse texto, que o anticristo vai guerrear contra os santos, e os santos são os crentes. Sim, são os crentes, mas são os crentes que não foram arrebatados, são os crentes que ficaram aqui, os desviados, pessoas que eram desviados, certamente alguns voltarão, eu creio, outras pessoas que não irão aceitar o anticristo, irão aceitar Cristo. Serão também aqueles que não irão aceitar a marca da besta. Esses santos são aqueles que não irão se submeter à marca da besta. Vamos ver isso mais à frente, mas já estou adiantando para os irmãos. Vai chegar um tempo, amados, na grande tribulação, que haverá um controle mundial para você comprar qualquer coisa, em qualquer lugar, seja pela internet, seja pelo Mercado Livre, enfim, no comércio, no shopping, você tem que ter uma identificação. E essa identificação, segundo alguns, já estão até divulgando aí, um chip. A Bíblia não menciona que é um chip, mas diz que será uma marca, que as pessoas terão ou na mão direita ou na testa. Escondido isso, certamente, colocado, debaixo aqui do tecido, da pele da pessoa, e ao você passar a sua mão ali, a testa vai identificar, ali está vai constar tudo da sua vida, data de nascimento, endereço, CPF, pai, mãe, enfim, todas as informações estarão ali, e quem não se submeter, vai ser o quê? Perseguido, torturado e até morto. Vai chegar esse período. Você está aguardando esse período? Não, eu estou aguardando a trombeta tocar. Glória a Deus. Tem uns crentes que se assustam. Já tem aí o chip e não sei o que mais. Não se assuste não, irmão, porque a qualquer hora Jesus vem buscar a sua igreja amada. Se santifique, lê a sua Bíblia, venha para a igreja, glorifique o Senhor, tenha prazer em ser crente. Não gaste seu tempo com coisas que não edificam. Se comprometa com a obra de Deus, faça o melhor que você possa fazer na obra de Deus. Coisa maravilhosa, eu creio, será Jesus voltar e achar um crente trabalhando na obra, fazendo a obra do Senhor, seja um ensaio, seja um culto, seja 5 de oração, seja escola dominical, eu não sei, eu quero meu Senhor estar trabalhando, empenhado na tua obra. Você também quer isso, irmão? Quer fazer isso? Trabalhe para Jesus. Faça a obra de Deus. Pastor, eu ainda não sei qual é a minha aptidão, eu não sei qual é o talento que Deus me deu. Ore ao Senhor, peça a Ele. Senhor, eu quero, mas peça para a glória de Deus. Nós muitas vezes oramos e não recebemos porque a gente pede errado. Não peça o batismo do Espírito Santo só para dizer que fala em língua. Senhor, me dá o dom de profecia, porque eu quero que a igreja saiba que eu sou profeta. Para quem será a glória? Não, Senhor, eu quero ser útil na tua obra. Se tu quiseres, Senhor, me dá o dom de profecias. Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, Senhor, para a glória do teu nome. E Jesus vai te usar com poder, dando a você revelação, dando a você discernimento de espírito. Enfim, amados, Deus tem coisas maravilhosas para nós. Mas chegará esse tempo de perseguição, onde o próprio anticristo vai exigir que as pessoas adorem a ele. Os irmãos estão lembrados de Sadraque, Mesaque e Abednego? Estão lembrados que aquele rei Nabucodonosor mandou erigir uma estátua, uma imagem para as pessoas do mundo inteiro adorá-lo? Então, meus irmãos, aqueles 3 irmãos, Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles 3 servos de Deus, podemos entender, representa naquela época a fidelidade de poucos. Tanta gente se dobrou na hora lá da batucada, mas eles ficaram em pé. Foram sentenciados a morrer aonde? No fogo da fornalha, mas eles não negaram o Senhor. Estavam dispostos a morrerem queimados, mas o Senhor estava com eles, e o Senhor livrou eles da fornalha. Entraram no fogo,
mas sequer os seus cabelos foram chamuscados, porque o Senhor mandou o seu anjo, aleluia. E ali aqueles homens de Deus ficaram conversando ali dentro da fogueira, dentro do fogo, e só saíram porque o rei chamou, senão eles estariam até lá, não vou dizer até hoje, né? Glória a Deus. Então nosso Deus é um Deus maravilhoso, que faz milagres, irmão. Vale a pena sermos fiéis ao Senhor. Glória a Deus. Prosseguindo, como eu já disse, grande tribulação, e a igreja na glória com o Senhor. Agora, meus irmãos, olhando novamente o versículo, o texto diz: foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Entendeu isso aí? Essa permissão, ela tem um duplo sentido, ou um duplo cumprimento. Preste muita atenção para o que eu vou falar agora aqui. E foi-lhe dado, e foi-lhe permitido. Versículo 7 é bem claro quanto a isso. E foi-lhe permitido fazer guerra contra os santos. Essa permissão, reitero novamente, tem um duplo sentido. O primeiro é que pode ser, ou pode ter sido, né, ou será, porque está no futuro, uma permissão de Deus. Há um comentarista que eu li hoje, que ele diz que essa permissão, claro, tudo acontece na forma, por permissão de Deus, sim ou não? Nada acontece se Deus não permitir. Mas eu prefiro ficar agora com o outro sentido. O outro sentido, que é o segundo, pode ser uma permissão das nações confederadas, instigadas por Satanás, porque elas autorizarão ou concordarão o anticristo prender, torturar e até matar crentes. Então eu entendo isso aqui como uma permissão das nações, apesar do anticristo ser o soberano, mas as nações irão concordar. É isso mesmo, persiga os cristãos, persiga Israel, faça isso. Então eu prefiro ficar com essa segunda interpretação. Quem vai dar este poder ao anticristo não será Deus. Vamos mostrar aqui. Então essa permissão, claro, tudo acontece porque Deus permite. Os irmãos estão lembrados de Jó? Por que foi que Satanás estragou a vida de Jó, a vida física? Tomou seus bens, seus filhos morreram. Foi por permissão de Deus. Deus permitiu. Se Deus não tivesse permitido, ele não teria nem encostado lá. Mas Deus permitiu. Então o Senhor, Ele permite, Ele vai permitir que os crentes que ficaram aqui ou que aceitaram Jesus sejam perseguidos. Deus vai permitir. Mas Deus não perderá o controle. Deus vai estar acompanhando. Satanás não pode ir além do que Deus permitirá, porque Deus impõe limites ao diabo. Quando ele quis estragar a vida de Jó, ceifar a vida de Jó, Deus diz: mas não toque na alma dele, na vida dele, no espírito dele. Tocou fisicamente, mas Jó era crente, fiel, não negou o nome do Senhor, e Deus deu vitória, porque Deus dá vitória ao crente que passa a prova, mas não desiste de Jesus. Não é verdade, irmão? Perseverai e orai. Então é perseverar, é orar, é vigiar, mas não desistir nunca, porque o Senhor não tem prazer naquele que recua. Deus não tem prazer. Então não foi o Senhor quem permitiu que Satanás fizesse aquele estrago na vida de Jó? Claro que foi. Como resultado dessa guerra contra os santos, o verso 7 prossegue e menciona: e vencê-los. Pastor, por que os santos não vão vencer? Calma, irmão. Essa guerra aqui é uma guerra física. Espiritualmente, os crentes que serão presos e mortos e até torturados e mortos, eles são vencedores, aliás, mais do que vencedores, porque preservarão o espírito. O corpo, a parte física, sofrerá detrimentos, sofrerá torturas até a morte, mas o espírito estará preservado. Glória a Deus. Então é evidente que isso não significa que o anticristo venceu a fé dos santos. Então o anticristo levará as nações, pessoas, a perseguirem os cristãos, aos judeus também,
mas não significa o fim. Jesus advertiu assim, olha, Jesus advertiu para os crentes não terem medo de quem mata eles. E muitos crentes morriam nessa fé, como até hoje muitos dos nossos irmãos preferem morrer por amor a Cristo do que viver negando a fé. Jesus advertiu a igreja dele, né? Aos crentes, Mateus 10, 28. Jesus diz assim, ó: e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Está vendo o que Jesus está dizendo? Para os crentes não terem medo de morrer. Não tenha medo se uma pessoa tirar a sua vida por amor a mim. Não tenha medo, porque essa pessoa, ela pode só lhe matar fisicamente. Agora você deve temer, meu servo, a mim. Deus está dizendo isso: temam a mim, porque eu tenho o poder de fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Em Deus, irmão, nós estamos seguros, seguros na mão do Senhor. Então, por que os crentes, porque o anticristo vai vencer os santos? Porque os santos, eles não vão se armar, eles não vão comprar uma arma para lutar e matar os agentes do anticristo que vão tirar sua vida, ou vão perseguir, ou vão entrar na sua casa para prender. Os crentes não irão revidar, não irão defender-se contra aqueles que querem matá-los. Estes santos não oferecerão resistência. Lembrai dessas palavras do Senhor. Estava preparando esse texto, veio ao meu coração esse texto, Mateus 16, 25. Jesus diz assim, ó: porque tem pessoas, irmãos, olha, só se sabe quem é realmente o verdadeiro crente na hora da perseguição. Na hora da perseguição é que você sabe se você é crente ou não. É na hora da cara feia, se você é crente ou não. É na hora que alguém lhe dá um empurrão por amor a Cristo, se você sabe que é crente ou não. Não é? À medida que você suporta as afrontas porque você é crente, é um sinal que você realmente é um crente salvo, convicto. Agora, se alguém do mundo, você está falando de Jesus, aí uma pessoa, sai daí rapaz, falando de Jesus, ele dá um empurrão, aí você diz, ele não leva desaforo para casa não, empurra também, pronto, já negou a fé. Que crente é esse? Jesus disse assim, ó: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Jesus não estava vendo só os crentes da igreja primitiva. Os irmãos sabem que nos primeiros 300 anos da igreja, a igreja foi muito perseguida pelos imperadores romanos, que se diziam verdadeiros deuses, os Césares, né? Imperadores. Mas Jesus já estava vendo os crentes, os salvos, onde muitos, certamente alguns iriam negar, mas outros iriam perseverar. Aí ele diz, ó: porque aquele que quiser salvar a sua vida, a pessoa diz, que nada, eu tenho uma família para criar, eu não vou morrer por amor a Cristo não. Aí essa pessoa vai perder a alma. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. É o que o Senhor Jesus está dizendo. Quantos e quantos irmãos a gente mostra aqui, sempre falando. Vou falar nisso, eu já estou aqui com um plano de oração pela igreja perseguida do mês de novembro. Hoje ainda vamos orar por um desses países. Muitos dos nossos irmãos são perseguidos, torturados, perdem o contato com a família, mas não negam a fé em Jesus Cristo, o nosso Senhor. É muito provável que o anticristo prenderá e torturará os cristãos, assim como no passado aconteceram perseguições, irmãos, as mais cruéis, que você nem imagina que tipo de tortura aqueles irmãos sofreram. Então, na época da igreja primitiva, quem dominava o mundo era o Império Romano, e tinha os Césares, que tinham assumido o título de Augusto. Sabe o que significa esse título Augusto? Quem já ouviu essa expressão aqui, Augusto? César. É a expressão Augustus. Tem algum Augusto aqui? Algum irmão Augusto? Tem não, né? Ainda bem que não tem. Sabe o que significa Augusto? Significa que quer dizer divino. O nome Augusto significa divino.
Então, quando diz César Augusto, significa César é Deus, César é divino. Os crentes não aceitavam isso. Para os crentes só existia um Senhor, só existia um Deus, só há um Deus, que é o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, é o Deus chamado Jesus Cristo. Por isso que nos primórdios da igreja, os cristãos não podiam ser soldados do exército romano, porque tinham que fazer um juramento de fidelidade a César, imperador. Tinha um imperador como um Deus, então não aceitavam outro Deus. Por isso que os cristãos foram perseguidos, porque eles diziam: não, Deus só existe um, que é César. Agora vocês estão falando de outro Deus, um Deus que morreu e ressuscitou. Eles não acreditavam, mas Jesus é Deus, Jesus ressuscitou. Olha, falando sobre as mais cruéis formas de tortura, escutem, irmãos, escutem, olhe para cá, a criança chora porque é criança, né? Se quiser levar ela ali para tomar um ventinho ali, seria bom. Escutem, irmãos, preste atenção aqui, por favor. Que tipo de tortura vocês achavam que os nossos irmãos suportavam ou foram mortos? São essas aqui, pelo menos alguns. Nossos irmãos foram açoitados, açoites e flagelos, estiramentos, amarravam uma corda nas mãos, dos pés, esticavam o irmão, né? Até seu corpo ser partido, faziam-se isso. Dilacerações, dilaceravam. Outros morriam por apedrejamento, outros por lâminas de ferro em brasa aplicadas aos seus corpos. Profundas masmorras lá embaixo, rodas de tortura, estrangulamento nas prisões. Os dentes de animais selvagens mordiam, trituravam, sejam os nossos irmãos, os leões, né, as feras, matavam nossos irmãos. Grelhas, patíbulos e forcas, os arremessos sobre os chifres de touros, pegavam animais touros e colocavam os cristãos para os touros dar ali chifradas nos nossos irmãos. Enfim, irmãos, as mais cruéis formas de torturas, como fez Nero e outros imperadores, né? Colocavam piche em cima dos irmãos, tocavam fogo para iluminar as ruas. Tudo isso os nossos irmãos passaram, amados. Por trás disso, nesse pano de fundo, o que está por trás disso tudo, dessa perseguição, é Satanás, é o diabo, o inimigo da igreja, porque ele não quer que a igreja do Senhor triunfe. Ele não quer que os crentes sejam fiéis, mas em nome do Senhor Jesus, só vai vencer aquele que for fiel. Sejamos fiéis ao Senhor, a qualquer preço. Sejamos fiéis a Cristo, o nosso Deus. Atualmente, registro aqui, muitos cristãos no mundo estão sendo perseguidos, torturados, outros até mortos, principalmente nos países onde predomina o islamismo. Eles não aceitam um muçulmano aceitar Jesus como Salvador. Para eles é uma traição. Como eles estão cegos, né, irmãos? Como estão cegos. Mas louvemos a Deus, porque nós, crentes em Jesus, servimos a um Deus verdadeiro. Porém, no período escatológico da grande tribulação, as perseguições aos cristãos irão se intensificar ainda mais. Essas perseguições que os irmãos hoje estão sofrendo, nossos queridos irmãos, que consta aqui no calendário de oração, são perseguições intensas, que nós nem passamos por isso. No Brasil é uma bênção, não há perseguição, não há tortura por alguém ser crente, não há. Mas em outros países, muitos dos nossos irmãos estão sofrendo. Precisamos orar pela igreja perseguida, viu, irmão? Ore nas suas orações pela igreja perseguida. Senhor, dê graça aos teus servos, para que eles suportem, para que eles não neguem o nome do Senhor Jesus. Amém, irmão? Mas durante o período da grande tribulação, as perseguições aos cristãos, elas irão se intensificar muito ainda mais, muito mais ainda. Jesus, já prevendo isso, o que foi que Jesus falou sobre isso? Mateus 24, 9, escute por favor, diz assim,
Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Eu pergunto, isso está se cumprindo? Está se cumprindo. Então vos hão de entregar para seres atormentados. Você sabia que nos países islâmicos, quando o muçulmano aceita Jesus como Salvador, a própria família rejeita ele? A própria família aponta que ele agora é uma pessoa que divergiu da religião deles, para ele ser perseguido. Muitas vezes perde o emprego, muitas vezes a esposa abandona ele, deixa ele, a família renega ele, porque ele agora é cristão. Mas Jesus disse: e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Jesus não estava vendo apenas o século 21, os nossos dias. Ele estava vendo o período da igreja em todos os séculos, até no período da grande tribulação. Então esta palavra que o Senhor falou, ela também se estende ao período da grande tribulação. Amém? Sobre a morte desses santos martirizados, você diz: pastor, os nossos irmãos, muitos serão mortos. O que vai acontecer? O Senhor já nos mostrou. Nós ministramos aqui no estudo, quando nós estudamos o 5º selo, os mártires sobre o altar, Apocalipse capítulo 6, e nós vimos que esses santos que vão morrer serão torturados e mortos. As suas almas, João viu elas debaixo do altar, clamando para o Senhor vingar a morte deles. Vamos ler Apocalipse 6, versículo 9 e 10. Diz assim, eu vou ler aqui, amados: esses serão os mártires, os crentes martirizados. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Quem são esses santos aqui? São os santos que serão, eu digo serão porque isso vai acontecer, martirizados. Não só os santos que serão martirizados na grande tribulação, mas todo aquele crente que morreu sem negar a fé. Suas almas estão lá. A alma da pessoa não fica no caixão, o espírito vai até a presença do Senhor. Viu nossa irmã nova convertida, que aceitou Jesus recentemente? O corpo vai se decompor, o nosso corpo, mas o nosso espírito sobe à presença do Senhor até o dia do arrebatamento, quando ele novamente, o Espírito do Senhor e o nosso espírito, nós vamos novamente ganhar agora um corpo, mas é um corpo revestido da imortalidade. Então, mesmo que fique só os ossos ali, a poeira, o pó do seu corpo, meu irmão, o Senhor Deus encontrará o teu corpo e o seu corpo será transformado. Glória a Deus. Pode ler 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, 17 e 18. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50 e 51. Leia isso e você vai concordar com o que eu estou dizendo aqui. Mas esse assunto foi ministrado quando estudamos o capítulo 6 a respeito dos santos que estavam debaixo do altar. Caminhamos para a parte C do verso 7. O texto diz: e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Então não será Deus quem dará esse poder ao anticristo, e sim quem? O próprio diabo. Será dado ao anticristo pelo diabo este poder. E esse anticristo terá poder sobre toda a tribo, língua e nação. Então será um dominador mundial. É como se fosse um imperador mundial. A prova de que será o diabo que dará poder a ele está no capítulo 13, versículo 4, que foi na lição anterior. Veja quem vai dar poder ao anticristo. Está aqui,
Versículo 4, o texto diz: e adoraram o dragão. Quem é o dragão? Amém aqui para as crianças aqui, muito bem, parabéns. Mas eu quero que a igreja diga: quem é o dragão? O diabo, Satanás. O texto diz: e adoraram o dragão, que deu a besta. Quem é a besta? O anticristo, o seu poder. Então quem vai dar poder sobre as nações não é Deus. Já teve comentarista que diz que é Deus que vai dar poder. Não, Deus vai apenas permitir. Quem vai dar poder ao anticristo é o diabo. Está aqui no versículo 4. Mas o poder da besta, ele será aumentado, será dado a ele. Ele terá poder no início dos 7 anos e será aumentado ainda mais nos últimos 3 anos e meio. Observe no texto que todas as nações estarão sujeitas ao anticristo. Então o poder, anotei aqui, o poder político, o poder bélico, o poder religioso, a mídia, viu, irmãos? A mídia, quando eu falo mídia, a mídia televisiva, a mídia escrita, vai estar servindo a quem? Ao anticristo, propagando a sua doutrina. As redes sociais, as pessoas irão para redes sociais, ela vai estar dominada pelo anticristo. E as coisas já começam. Veja o Brasil. Quem está dominando hoje a mídia brasileira? A esquerda, os comunistas, pessoas que não querem a verdade. É isso ou não? Mas não é só a mídia televisiva, é a mídia escrita também. As grandes revistas do Brasil, Veja, Isto É, e outras, são de esquerda. Não querem que as coisas, que as famílias estejam em harmonia. Aproveito aqui para dizer aos nossos irmãos que não assistam, meus amados irmãos, o conselho que eu dou aos irmãos: se você quer preservar a sua família, não assista a Rede Esgoto. A Rede Esgoto, ou como alguns chegam a dizer, a Globo Lixo. É lixo mesmo, irmão. Você quer lixo da sua casa? Eu não quero lixo para minha casa, lixo espiritual, não. Eu quero é a presença de Deus, eu quero é a harmonia no meu lar. Eu quero estar vendo novela de adultério, de prostituição, de homossexualismo, de lesbianismo. Eu quero ver isso, irmão. Eu quero ver é a presença, quero ver e ter a presença de Deus no meu lar. Uma família que se preserva disso é uma bênção. Preserve seu lar, não assista aquilo que não edifica. Inclusive, hoje, não só na televisão, nas próprias universidades, professores, na sua maioria, ateus, comunistas. Os irmãos sabem o que o comunismo fez no mundo. Quem estuda a história da igreja sabe os males do comunismo para com a igreja do Senhor. Porque onde está o comunismo não há liberdade religiosa, irmão. Olha a China, olha Cuba, olha a Coreia do Norte, olha a Rússia. Há liberdade? Não. Há uma pseudo-liberdade, tudo controlado pelo governo. Então, as coisas já estão, olha os Estados Unidos, a guerra que fizeram contra o presidente, a mídia de esquerda, que não quer que a verdade prevaleça. Não é o que está acontecendo no Brasil, mas tudo está sendo tramado no inferno para que quando o anticristo chegar, essas coisas estejam ao dispor dele. Quem está compreendendo, diga: eu estou compreendendo. Amém. Ainda bem que tem crente aqui que compreende. Glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos agora para o segundo tópico. A adoração à besta. Versículo 8. Versículo 8, vamos ler? 13 e 8. E adoraram-na todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Oh, glória a Deus! Eu dou glória a Deus porque meu nome está escrito, e o seu também, meu irmão, no livro da vida. Glória a Deus. Se os irmãos estão lembrados,
nós falamos na lição anterior, especialmente no tópico terceiro, que através do anticristo, as pessoas, as nações, estarão adorando a Satanás. Vão adorar a Satanás, isso com base no versículo 4. Se o irmão quiser, depois confira esse texto, inclusive já lemos esse texto. Só que quando nós chegamos no versículo 8, o anticristo também, ele será adorado. Será adorado. O versículo, vamos ler mais uma vez, Apocalipse 13, verso 4. E adoraram o dragão. Quem é o dragão? Quem é o dragão? Está fraco. Quem é o dragão? Satanás. Não tem medo de dizer o nome dele, não. Quem crê que, pastor, só estou falando muito do Satanás, muito do diabo. Mas não está na Bíblia? Não tem medo de dizer o nome dele, é? Não. Primeiro que eu não sou servo dele, eu sou servo de Cristo. Eu não tenho medo dele, porque comigo está aquele que é mais poderoso. Não é? Por que tem medo? Não tenho medo não. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Olha que desafio. Isso é uma blasfêmia. Quem é como este homem? Quem é como este líder? Quer dizer, estão desprezando Deus. Então as pessoas adoraram a Satanás, no versículo 4, e agora irão adorar ao seu agente, né? Ao seu capataz, ao anticristo, ao embaixador de Satanás, que é o anticristo, podemos assim entender. Atente agora para a primeira parte do versículo 8. O que é que o texto diz? E adoraram-na todos que habitam sobre a terra. Adoraram é porque aqui, entenda aqui como sujeito, o sujeito aqui do texto é a besta, certo? Mas você pode entender também como o anticristo, está no versículo 8, na parte A. Satanás adotará a besta como seu representante terreno, é o seu embaixador. Tendo mandado prender, torturar e matar até os cristãos, as pessoas verão por enquanto que Deus não agiu, por enquanto. O que eu estou querendo dizer aqui? É que as pessoas, por que Deus não faz nada? Estão matando os crentes, perseguindo Israel e Deus está concordando? Calma, irmão. É só por um tempo. Deus está no controle. Tá certo? Então, apesar dos crentes, dos santos serem mortos, Deus está no controle, né? Então, por que Deus não vai refrear os intentos de Satanás? É porque tudo está no tempo de Deus. Deus está no controle, no tempo certo. Nós vamos ver isso no versículo 10. A punição dos inimigos da cruz de Cristo, a perseguição aos inimigos dos santos, a perseguição ao anticristo, aliás, a punição, melhor dizendo, ela vai chegar. Deus não vai deixar os seus santos que morreram por amor a Cristo impunes, não. Ou seja, aqueles que torturaram os crentes não ficarão impunes, não ficarão isentos do castigo divino. Deus punirá esses ímpios. E como consequência, toda a terra vendo que os cristãos estão sendo torturados, presos, e olharão e dirão: Deus até agora não fez nada. Isso dará mais prestígio ao anticristo. Em Deus ficar em silêncio por enquanto, dará assim uma autoridade à besta, ao anticristo, porque as nações verão: cadê Deus? Porque Deus não vai agir, porque Deus não manda fogo do céu e consome aqui os inimigos da cruz. Essa atitude passiva de Deus, entre aspas, certamente eu entendo que vai dar um certo poder ao anticristo. Por isso que o versículo diz: e adoraram-na todos que habitam sobre a terra, vendo o poder dele. Mas a parte B do verso 8 demonstra uma peculiaridade dos que adorarão o anticristo. Quem vai adorar o anticristo são essas pessoas aqui, versículo 8, parte B. O texto é claro quando diz: esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro. Quem não está escrito no livro do Cordeiro vai adorar ao anticristo. É por isso que o meu nome, é por isso que eu
tenha uma convicção plena, e você também, que o nosso nome está escrito lá, porque não vamos ficar aqui para adorá-lo. O nosso nome está no livro da vida do Cordeiro. Agora, interessante, irmãos, é que Satanás sempre procurou adoração para si. Inclusive, a nação de Israel entrou pelo caminho da adoração ao diabo. Porque quando se adora as imagens de escultura, quando se adora aos deuses falsos, as pessoas estão adorando a quem? A Satanás. Porque deixam de adorar o verdadeiro Deus. Aí eu pergunto, Israel, a nação de Israel, graças a Deus que a nação de Israel, aliás, a nação chamada Judá, porque os irmãos sabem que as 10 tribos de Israel foi para o cativeiro na Assíria, não foi? No ano 722 a.C., foi para a Síria. De lá eles se misturaram, se miscigenaram, nunca mais voltaram. Passou um certo tempo, a nação chamada a tribo de Judá foi para o cativeiro na Babilônia. Mas por que foram? Porque alguns reis, pelo menos a metade dos reis, eram idólatras, aceitaram idolatria no meio do povo de Deus. E Deus permitiu que a tribo de Judá fosse para o cativeiro. Eles passaram quanto tempo lá? Quanto? 70 anos. Mas de lá, lá no cativeiro, eles foram curados de idolatria, irmão. Quando eles voltaram, nunca mais cultuaram a outro Deus a não ser o Senhor. Mas Satanás queria que toda a nação cultuasse a ele. Satanás é tão ousado que ele queria que Jesus Cristo o adorasse, mas Jesus venceu, Jesus não adorou e o diabo foi frustrado. Infelizmente, a igreja cristã, ela está dividida entre catolicismo e protestantismo. Os protestantes somos nós. No passado chamado de protestante, hoje é evangélico, cristão, seja qual for o nome, nós não adoramos imagens de escultura. Mas o catolicismo romano admite o culto às imagens de escultura. Isso é adoração também, porque todo culto é adoração. E no céu não entra idólatra. No céu não entra idólatra. O que vai restar então a Satanás? Vendo que os cristãos, os santos não vão adorá-lo, quem vai adorá-lo? As pessoas que não estão escritas no livro do Cordeiro. As nações ímpias, as pessoas ímpias, as pessoas que preferiram e preferirão adorar a este homem ao invés de adorar o Criador. É por isso que idólatras não entrarão no céu. Só vai entrar no céu adorador de verdade. Eu trouxe essa referência aqui, me permitam ler, irmãos. A Bíblia vai mostrar que idólatra não entra no céu. Apocalipse 21, 27. Ouça o que diz esse texto. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa adoração, abominação, perdão e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Pessoas que mexem com falcatruas, com engano, com roubo, com falsidade, com todas essas coisas, não irão para o céu, a menos que se arrependam e aceitem Jesus. Coisas abomináveis, quem comete mentira não vai para o céu, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Glória a Deus. Quem é que crê? Quem realmente crê que o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro? Eu creio. Tem 3 jovens ali que parece que não ouviram. Quem crê, vou perguntar novamente, quem crê, se você realmente é um crente convicto em Cristo, você tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida? Levante a sua mão, uma das mãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Se alguém aqui não tem essa certeza, aceite a Cristo como Salvador. Abra seu coração e você terá essa certeza. Mas, irmãos, no texto fala sobre o livro da vida. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela tem 5 textos que falam essa expressão livro da vida. Esse livro da vida, não está nem aqui no programa, mas eu vou falar. Esse livro da vida, ele não foi revelado apenas no Salmo, aqui eu tenho referência,
O Salmo 69, versículo 28, está lá a expressão livro da vida. Filipenses 4:3 fala do livro da vida. Apocalipse 3:5, 17, 8, 20 e 15 fala do livro da vida. Mas Moisés chegou a um determinado momento que ele disse: Senhor, porque Deus queria destruir o povo, né? E Moisés intercedeu para Deus não perdoar o povo, para Deus não destruir o povo. E ele chegou a um ponto assim de tanto interceder, ele disse: Senhor, se tu matar esse povo, também risca o meu nome do teu livro. Risque, pode riscar meu nome. Que livro é esse? É o livro da vida. É o livro da vida. Foi muita ousadia, mas Moisés orou e Deus foi convencido para não destruir o povo. O homem que orou e Deus ouviu a oração e Deus não fez o que iria fazer, foi Moisés, né? Que oração poderosa de Moisés, né? O homem que orou e dissuadiu Deus, para Deus não cometer o que Deus queria fazer. Deus queria matar todo o povo, porque o povo era rebelde e idólatra, e a partir de Moisés, Deus suscitar Moisés uma nova descendência. Aí Moisés conversou com Deus: Senhor, o que as nações vão dizer? Que tu nos trouxeste para esse deserto para nos matar. Senhor, lembra-te da tua promessa, Abraão, Isaque e Jacó. Aí Deus disse: deixa Moisés, né? E Deus foi convencido por Moisés. Nunca deixemos de orar pelo pecador. Ele pode ser o pior pecador, tem jeito para ele, é aceitar Jesus. A expressão livro da vida do Cordeiro aparece em 2 textos da Bíblia, Apocalipse 13:8 e 21, 27. Aqui são apenas dados numéricos para mostrar que esse livro do Cordeiro, que menciona livro do Cordeiro, essa expressão não está apenas em Apocalipse 13:8, mas também mais à frente, versículo do capítulo 21. A última parte do verso 8 conclui. Olha, a última parte do verso 8 conclui que foi morto desde a fundação do mundo. Como a gente pode entender isso? Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo? Como a gente vai entender isso, não é? Então agora vem aquela pergunta que fizemos no início: como entender a expressão cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo? Isso significa dizer que Jesus morreu mais de uma vez? Vou explicar aos irmãos. A explicação ela não é difícil, é simples. Olhe, antes de alguém criar qualquer coisa, a gente já cria na mente, né? A nossa ideia. A irmã quer fazer um vestido, o irmão quer fazer uma casa, ele está imaginando: a minha casa vai ser assim, a cor vai ser assim, né? Todos os objetos que vocês estão vendo aqui saiu do pensamento de alguém. Esse microfone, essa bateria, tudo que você está vendo, o banco, tudo começou na mente do homem. Na mente é onde há o raciocínio. Na mente de Deus, Deus já, na sua presciência, vendo que o homem ia pecar, Deus já providenciou uma maneira de trazer o homem de volta a Ele. Como? Na mente dele, o cordeiro já estava morto. Só tem um jeito do ser humano voltar-se para mim: é o meu cordeiro, o meu filho, morrer. Então, na mente de Deus, essa ideia já estava preconcebida. Por quê? Porque Deus ele é presciente. Deus vê tudo ao mesmo tempo. Então ele já via isso. Estão entendendo? Então, por isso que o texto diz que ele foi morto desde a fundação do mundo. Na mente de Deus, isso já estava traçado, articulado, já criado, né? Mesmo porque o invento é só a materialidade daquilo que você pensou e fabricou. Então, no plano da redenção da humanidade caída, Deus, em sua presciência, eu volto aqui a reiterar, já tinha esboçado um plano da salvação por meio de quem? Da morte do Cordeiro de Deus. Outro texto é aquele texto que vai falar sobre isso. É um texto que está em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 a 20. Eu faço questão de citar referências, irmão, porque isso aqui está sendo gravado, isso aqui é um estudo, e estudo tem que ser completo. Amém? Estudo incompleto, para mim, fica faltando muita coisa. Então, eu prefiro gastar um tempo estudando. Olha, para eu falar aqui 1 hora com os irmãos, eu estudo no mínimo 5 ou 6 horas. Para falar 1 hora é 5, 6, até 7 horas. Aí já passei até mais do que isso, estudando, pesquisando, para trazer algo substancial para os irmãos. Aí você diz: pastor, mas o tempo é pouco, não tem como eu compreender, são muitas informações. Não tem problema, amado.
Você está na era digital, você está na era da tecnologia. A gente grava um programa aqui 1h10, 1h15, 1h20. Não é necessário você estudar. Você pode não necessariamente estudar de 1h30, sentar e ligar seu celular 10 minutinhos, 15 minutos. E graças a Deus, Deus deu inteligência ao homem. No canal do YouTube, se você assistir qualquer uma dessas ministrações em 10 minutos, aí você daqui a 15 dias for assistir de novo, quando você clicar, vai estar dos 10 minutos para frente. Não é assim? Quer dizer, olha que coisa maravilhosa. Aí, enquanto os crentes não estão usando a internet, o diabo está usando a internet aí para contaminar as pessoas. Então use a internet para a glória do nome de Jesus e para a sua edificação. Viu, irmão? Tenha preguiça de estudar não, a palavra do Senhor não. Seja esforçado, aprenda. Como a gente fala lá no exército, queime pestana. Não é? Antigamente, quando não tinha luz, a pessoa ligava a vela, tanto estudar a vela, daqui a pouco estava quase cochilando, as pestanas já queimando, mas estava estudando, né? Então vou ler esse texto aqui de Pedro. Olha que revelação maravilhosa, irmão. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como a prata ou o ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, nos tempos por amor de vós. Que revelação maravilhosa, meu querido irmão. 1 Pedro 1, 18 a 20. Chegamos ao terceiro e último tópico. Uma advertência e uma certeza, versículos 9 e 10. Vamos ler versículo 9 e 10. Se alguém tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos aí? Tem logo dois, né, irmão? Coisa boa, né? Versículo 10. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Eu pergunto, você entendeu? Se não entendeu, vamos explicar. Dê glória a Deus. Jesus, obrigado, porque teu servo vai explicar isso aqui. O versículo 9, ele enfatiza: se alguém tem ouvidos, ouça. Por que Jesus disse? Por que João disse isso? Escrevendo? Porque algo importante seria dito na sequência. Jesus, por várias e várias vezes, ocasiões, ele sempre usou essa expressão: se alguém tem ouvidos, ouça. Aí ele dizia o que era, né? Jesus usou muito essa expressão. Você pode, se quiser anotar, Mateus 11:15, Mateus 13, verso 9, Marcos 4, 9, Lucas 8, 8, 14, 35. Sempre Jesus dizia: quem tem ouvidos, ouça. Aí vinha a revelação, o que ele vinha dizer. Agora, indo para o versículo 10, o versículo 9 é curtinho, os irmãos já entenderam? Vamos para o versículo 10. O versículo 10, na parte A, assim professa: se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Isso está falando do quê? Da justiça retributiva. Diga, justiça retributiva. O que é justiça retributiva? É que quem planta só colhe o que plantou, certo? Quem plantar o mal vai colher o mal. Ou seja, o que é que Jesus já está mostrando? O que é que a palavra de Deus está nos mostrando? Que a perseguição que o anticristo fez contra a igreja do Senhor, por ele ter perseguido, por ele ter matado, haverá punição para ele. Deus não é injusto. Deus ama a sua igreja. Não pense que a pessoa vai mexer com o crente e vai ficar de graça, não. Só se a pessoa se arrepender. Se a pessoa se arrepender, aí o amor de Deus é grande, perdoa. Mas se não se arrepender, vai se ver com Jeová, vai se ver com o Senhor. Então, o texto está mostrando aqui que Deus não deixará os inimigos da obra do Senhor isentos de punição. As pessoas que martirizaram os servos do Senhor na grande tribulação sofrerão castigo divino.
o anticristo. O próprio Satanás já veio de uma derrota, né? Os irmãos sabem, para nós chegar no capítulo 3 aqui, nós vimos que Satanás pelejou com Miguel, levou uma pisa e desceu para a terra furioso, não foi? Sim ou não? Foi, levou uma humilhante derrota. Aí ele vem com toda a fúria aqui para descontar no povo da terra. Então, amados, esse versículo está mostrando que tanto Satanás como o anticristo e os seus adoradores não escaparão da justiça divina. É isso que o texto está dizendo. Então Jesus vai destruir o anticristo, todo o seu exército. Sabia que Jesus vai destruir todo o exército do anticristo? Apocalipse capítulo 19, versículo 15. Com a espada da sua boca, Jesus vai destruir os inimigos. Com a espada da sua boca, isto é, com o seu poder, com o poder da palavra do Senhor, ele vai destruir os inimigos. Glória a Deus. Isto aqui está falando, além de justiça retributiva, da lei da semeadura e da ceifa, que não foi revogada ainda. A lei da semeadura e da ceifa ainda está existindo hoje ainda aqui, ainda deve fazer parte da nossa vida. Tem pessoas que dizem: pastor, ninguém me ama. Pastor, ninguém me ama. Mas eu pergunto: você tem amado? Pastor, não tem, os irmãos dessa igreja não me amam. Eu pergunto: você tem amado os irmãos da igreja? Porque a gente só quer, né? Venha a nós o vosso reino, né? Uma linguagem aí, não é? A gente tem que amar para receber amor. Pastor, ninguém me dá atenção, mas você tem dado atenção às pessoas? Pastor, ninguém me compreende, mas você compreende as pessoas? Não é assim? É a lei da semeadura. A gente só colhe o que a gente planta, irmão. Se você plantar amor, as pessoas vão lhe dar amor. Se você plantar paz, as pessoas vão lhe dar paz. Se você semear ódio, as pessoas vão lhe odiar também. A gente só planta o que colhe. A gente só colhe o que planta, aliás. Não é? Mas a última parte do verso 10, já quase concluindo, a palavra de Deus diz assim: isso aqui é para tranquilizar os crentes. Aqui está a paciência e a fé dos santos. O versículo 10. O que a palavra de Deus está dizendo? Que os crentes que morreram, que estão sofrendo por amor a Cristo, em qualquer época, especialmente na grande tribulação, não fiquem intranquilos, tranquilizem-se, porque apesar de estarem sofrendo, o castigo que Deus trará sobre aqueles que estão oprimindo os irmãos virá. Mas que os crentes ficassem tranquilos. Eles dizem: olha, tenham paciência, calma. Vocês estão pensando que eu não estou no controle, não? Tenham calma, meus servos. Vocês verão que eu vou punir os inimigos da igreja. Não ficarão isentos de punição, não. Tranquilize-se com isso. Aí o Senhor diz: aqui está a paciência e a fé dos santos, que eles descansassem na punição que Deus trará aos inimigos da igreja. Então é uma palavra de conforto para os santos em qualquer época. Então o texto está mostrando que os santos mantêm uma paciência, mesmo se necessário for morrer pela fé em Cristo. Jesus nos disse, aliás, Paulo escrevendo a Romano disse: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Isso aqui, irmãos, serve para nós hoje. Temos que ser perseverantes na tribulação, né? Pacientes na tribulação, se alegrar na esperança, suportar muitas vezes coisas que ao olho humano assim não dá para suportar, mas a gente tem que suportar por amor a Cristo. Então, finalizando, esses crentes que serão mortos na grande tribulação terão apenas prejuízos físicos, mas devem manter o que? A paciência, porque os inimigos de Cristo serão derrotados para sempre. Amém? Glórias sejam dadas em nome do Senhor. Fiquemos por aqui, fiquemos de pé, amados irmãos.